Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Enquanto você localiza o texto, eu quero render a minha gratidão a Deus por essa oportunidade de uma vez mais estar ministrando a sua palavra. Agradeço a Deus pela vida do anjo desta igreja, nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes Lima. Que Deus continue sendo glorificado na sua vida, meu pastor, e a minha gratidão a Deus pela sua vida, pela vida da sua muito digna esposa, nossa querida irmã Vaninha, e por extensão todos os seus filhos e família. Agradecendo a Deus pela vida do nosso presidente, eu faço extensivo a toda a mesa diretora, a minha gratidão a Deus pela vida de todos os senhores. Que Deus abençoe poderosamente aos meus companheiros, que desde terça-feira tem sido canal de bênção para nos ensinar a palavra de Deus nestes 100 anos de escola bíblica para obreiros. E hoje, especificamente hoje, estamos completando, dia 25 de agosto de 2023, 108 anos, que esta igreja do estado das Alagoas proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje, especificamente hoje, pois no dia 25 de agosto de 1915, nosso querido missionário Nelson Wong chega a este lugar e 100 anos se passaram e podemos dizer que até aqui nos tem ajudado o Senhor. 108 anos. Capítulo de número 2, versículo de número 6. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 6. Minha gratidão a Deus pela vida de todos os irmãos que estão esta noite para agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos internautas que estão nos ouvindo. Milhões de irmãos estão em toda parte do mundo nos assistindo e cultuando conosco neste momento. Que a bênção do Eterno vos alcance também nos vossos lares. Capítulo 2, versículo de número 6. Quem encontrou diz amém. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem diz amém? Assentai-vos adorando a Deus. Queridos irmãos, esse texto bíblico é conhecido de todos os leitores da Bíblia Sagrada. Nós temos aqui inserido mensagem de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E a descrição, quem escreve é o nosso irmão Pedro, alguém que tinha andado diretamente com o Senhor Jesus Cristo. E ele escreve sobre Jesus. E dentro de uma linguagem bíblica, ele apresenta Jesus como a pedra principal, a pedra preciosa da esquina, a pedra que está bem firme e fundada. E ele diz: quem crer nesta pedra não será confundido. Quando nós olhamos para a historicidade do escritor desta primeira epístola, o nosso irmão Pedro, a Bíblia nos informa a sua profissão. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que ele era pescador. Se nós olharmos o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia fala do encontro de Jesus com este pescador. Jesus está passando junto ao mar da Galileia.
e ele viu estar dois irmãos, Pedro e André, que estavam consertando as redes, pois eram pescadores. Capítulo de número 5 do Evangelho escrito por Lucas, dos versículos 1 ao versículo 11. A Bíblia mostra como Pedro estava quando Jesus o chamou. Após pescar uma noite inteira, porém sem sucesso, o Senhor usa o seu barco como púlpito, convida-o para o mar alto para pescar, enche o barco de Pedro e dos vizinhos de peixe, e chegando na areia, o Senhor lhe faz um convite: vinde após mim, e eu farei de você pescador de almas de homem. Capítulo 1 do Evangelho escrito por João, o versículo de número 44, a Bíblia fala da origem de Pedro. Ele era natural de uma cidade por nome Betsaida. Portanto, olhando o capítulo de número 10 do Evangelho escrito por Mateus, nós encontramos ali, dos versos 2 ao versículo 4, os 12 nomes dos discípulos que Jesus escolhera. E dentre eles, o primeiro nome da lista é o nome de Pedro. Pedro faz parte de uma equipe, de uma cúpula, que Jesus sempre contava com eles. Por exemplo, capítulo 17 do Evangelho escrito por Mateus, o versículo de número 1, a Bíblia diz que 6 dias depois, Jesus vai ao Monte da Transfiguração, ao Monte Tabor, e ele toma consigo a Pedro, Tiago e João. Capítulo de número 8 do Evangelho escrito por Lucas, versículo de número 51. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a Bíblia diz que Jesus não deixa ninguém entrar no quarto onde a filha do Jairo estava morta, a não ser Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da criança, e a porta é fechada. Capítulo 14 do Evangelho escrito por Marcos, versículo de número 32 e o 33, Jesus agora está no jardim do Getsêmani. E ao chegar no jardim do Getsêmani, Jesus diz aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou um pouco mais adiante a orar. O versículo 33 nos informa que Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e a João, e falou para eles palavras que jamais falara aos demais discípulos, dizendo-lhes: a minha alma está profundamente triste, ficai aqui e velai comigo. Portanto, com base nesses textos bíblicos, podemos concluir que Pedro faz parte de uma equipe que Jesus sempre contava com eles. Entre os 12 discípulos de Jesus, Pedro era o discípulo que sempre tomava a iniciativa. Pedro era o discípulo que sempre falava pelos demais colegas. E nós encontramos isso nos evangelhos registrados, alguns momentos em que Pedro sempre toma a iniciativa. Por exemplo, capítulo de número 16 do Evangelho escrito por Mateus, o versículo de número 16, quando Jesus levou-o à parte a Cesareia de Filipos e faz uma pergunta: o que dizem os homens ser o filho do homem? Alguns respondem: estão dizendo que tu és Elias. Outros respondem: estão dizendo que tu és Jeremias. Outro disse: estão dizendo por aí que tu és um dos profetas. Jesus agora se volta para os discípulos e pergunta-lhes: e vós, o que dizeis que eu sou? Todos ficam calados, mas o verso 16, a Bíblia diz: e Pedro, tomando a palavra, disse: eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Capítulo de número 6 do Evangelho escrito por João, versículo de número 68. O Senhor Jesus está pregando uma mensagem, e naquele dia a mensagem de Jesus não foi para massagear ego de ninguém. Jesus está pregando uma mensagem dura,
dizendo: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não é digno de mim. A multidão começa a ir embora. Os de 70 discípulos também começam a ir embora, ficando apenas os 12 ao lado de Jesus. Jesus, olhando para eles, lhes pergunta, dizendo: não quereis vós também ir após a multidão? Vão embora. Todos ficam calados. Mas o verso 68, a Bíblia diz que Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Percebam que Pedro não diz para onde, porque para onde é lugar. Ele diz para quem, quem pessoa. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Capítulo 14 do Evangelho escrito por Mateus, versículos 27 e 28. Quando Jesus vem andando por cima das águas, a quarta vigília da noite, para socorrer os discípulos, eles começam a dar grandes gritos, após Jesus dizer: não temas, tenham bom ânimo, sou eu. Todos ficam perplexos, ninguém fala nada, mas o texto diz que Pedro começa a dizer: se é o Senhor mesmo, permita ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. Às vezes pregamos que Jesus disse: vem Pedro, mas Jesus não disse: vem Pedro. Jesus disse: vem, ponto final. E a Bíblia diz: e Pedro, descendo do barco, foi ao encontro de Jesus, andando por cima das águas. Porque o vem de Jesus é para qualquer um que tivesse coragem, poderia descer do barco para ir em direção a Jesus. Porém, não podemos nos esquecer que naquele barco está Pedro, mas também naquele barco está Tomé, aquele que de vez em quando duvidava. No barco está Judas, que era um grande matemático. E eu quero crer que quando Pedro sai do barco, o Tomé olha e disse: não vai, que isso não vai dar certo. Por certo, quando Pedro toma a proporção de sair do barco, o Judas, um grande matemático, disse: menos um, perdemos um. Mas Pedro não ouve nem a Tomé, Pedro não ouve a Judas. Pedro está ouvindo a Jesus, dizendo: vem. E ele começa a andar por cima das águas. Louvado seja para sempre o nome santo do Senhor. Pedro era o discípulo que sempre falava pelos demais. Porém, é interessante entendermos que quando Pedro estava crente, que quando Pedro estava firme, que quando Pedro estava acreditando nas promessas, o Senhor o chamava de Pedro. Mas quando Pedro estava fraco, quando Pedro estava desanimado, Jesus não o chamava de Pedro, Jesus o chamava de Simão, para denotar a sua antiga natureza. Por exemplo, capítulo 17 de Mateus, versículos 25, 26 e o 27. A Bíblia diz que Pedro, em Cafarnaum, os cobradores de dracma chegaram para ele e disseram: me fale uma coisa, o teu mestre não paga o imposto não do templo? Ele disse: paga. Mas ele pôs a mão no bolso, ele não tinha um centavo para pagar o imposto. Aí Pedro volta para casa meio desviado, dizendo: como é que pode se vir esse Jesus? Ele diz que é dono do ouro e da prata, me cobraram o imposto, eu não tenho um centavo para pagar, que vergonha, eu nunca passei por uma vergonha como esta. Aí a Bíblia diz que Jesus, vendo Simão, já o antecipou. Jesus se antecipa, dizendo: Simão, por que estás mal? De quem é lícito cobrar os impostos? Os reis da terra cobram os impostos dos seus filhos ou dos alheios? Simão disse: dos alheios. Jesus disse: então estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, pegue o teu anzol e vai pescar. Em outras palavras, Jesus disse: Simão, você está estressado demais. Então está estressado? Vá pescar. E enquanto você pesca, eu cuido de tudo para você. Você pode crer que o Senhor está cuidando de tudo para você esta noite? Levanta a mão, diga glórias a este nome. Vai pescar, Simão. Pegue o teu anzol, vá pescar. Vai vir o primeiro peixe.
você vai na boca do peixe, a providência já vem. Tem hora que a gente acha que a providência, ela vem da direita, o Senhor vem pela esquerda. Tem hora que a gente acha que vem de cima, ele vem de baixo, porque o meu e o teu Jesus tem banco até no fundo do mar. E ele disse: irmão, se acalma, acalme o coração, porque já dei ordem à contabilidade. Está vindo do fundo do mar um dinheiro para pagar os teus impostos e pagar o meu, e tu dá glória e o meu nome, parar de murmurar. Tu crê em providência da parte de Deus esta noite? Ele pega um anzol e vai pescar. Só que ele sai dizendo: que Jesus é esse? Como é que ele sabia que eu precisava? Só que preste atenção, ele foi pescar com anzol. Quem pesca com anzol, pesca por esportiva. Quem pesca com rede, pesca por profissão. Era por via de regra Jesus ter dito: olha, vai, pegue a sua rede e vá pescar. Mas Jesus está dizendo: não, vai esfriar a cabeça, descanse, pegue um anzolzinho, vá pescar um pouquinho. Enquanto você pesca, eu providencio para você, tem coisa boa chegando. Capítulo de número 14 de Marcos, versículo 37. Quando Jesus está orando no Getsemane, Jesus voltou e viu que Pedro, Tiago e João estão dormindo. Jesus nem falou com Pedro, nem com Tiago, nem com João, nem com Tiago. Jesus disse a ele: Simão, nenhuma hora você pôde velar comigo? Capítulo 22 de Lucas, versículo 31, teve um dia que Pedro estava tão fraco, mas tão fraco, mas tão fraco, que Satanás se apresentou para Jesus e disse: Jesus, me dá esse camarada que eu quero ensiná-lo a ser crente. Deixa eu dar uns tapas nele, deixa eu peneirá-lo como se peneira trigo. Eu quero ensinar ele crente, porque tem uma hora que ele crê, outra hora não crê. Uma hora está de cara bonita, outra hora está de cara feia. Uma hora acredita em tudo, outra hora não acredita em nada. Deixa eu ensinar esse camarada a ser crente. Jesus disse: calma, não toque nele não. É fraquinho, mas é meu. Está murmurando, mas é meu. Não tem força, mas é meu. Não coloque a... Eita, para alguns que estão aqui esta noite, Jesus está dizendo: é fraco, mas é meu. Ninguém toca, ninguém põe a mão. E Satanás não tem poder. Não coloque a mão. E Jesus chega para Pedro, não chamou de Pedro. Jesus chamou duas vezes ele de Simão. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como ciranda o trigo. Mas eu roguei por ti. Perceba que Satanás pediu os discípulos, mas Jesus rogou por Pedro. Jesus disse: eu roguei por ti para que tua alma não desfaleça. Quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Ao invés de Simão admitir que estava fraco, ele disse: olha, pode ser que todos te deixem, mas eu estou pronto para ir contigo até a morte. Jesus disse: camarada, eu estou te dizendo que tu está fraco, a ponto de Satanás querer te cirandar, e você acha que ainda está forte? Eu vou te dizer uma coisa, Simão: o galo não canta hoje sem que antes 3 vezes você me negue. E aí sai, chega os inimigos, prende a Jesus no Getsemane. Simão lembra, pega a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, do Malco, e de repente Jesus pega a orelha do menino, coloca no lugar e diz: coloca a tua espada na bainha, quem com ferro fere, com ele é ferido. E agora Simão começa a seguir a Jesus de longe. Jesus é preso, está na casa de Anás e Caifás. Simão está de longe se aquecendo em uma fogueira. E de repente, Mateus capítulo 26, versículo de número 71, sai uma criada e diz: tu és um deles. Ele disse: eu não conheço esse homem. Então perceba que aquele que diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, agora está dizendo: eu não conheço este homem. E por 3 vezes ele nega ao Senhor. O galo canta e a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, e o olhar de Jesus para ele era um olhar dizendo: Simão, eu não te disse que você me negaria? E ele sai para o escuro e chora amargamente. João capítulo 20, versículo 19, enquanto Cristo está sendo crucificado, Pedro está preso, fechado dentro de uma casa, temendo a fúria dos judeus. Capítulo 19 de João, versículo 25 e o 26, só João que está ao pé da cruz de Cristo. Pedro está escondido, dizendo: neguei e traí o meu Jesus. Jesus morre, vai à cruz, mas ao terceiro dia, quando ele ressuscita,
cita lá em Marcos capítulo 16, versículo de número 7, o anjo diz, olha, não, ele diz, não me detenha, mas vai e diga aos meus irmãos, que eu vou me encontrar com eles de caminho para Galileia, mas diga para Pedro também, que Jesus quer ver ele. Ora, Pedro fazia parte dos 12, se o anjo disse para eles descer para Galileia, que lá veria Cristo, já estava dado o recado, mas a Bíblia diz, diga aos discípulos que eles desçam para a Galileia, mas diga a Pedro que Jesus quer ver ele. Você sabe por que você chegou aqui esta noite? Porque Jesus mandou dizer que queria te ver. Eita, coisa boa! Eu quero ver ele lá hoje. É por isso que você chegou. É por isso que tanta guerra aconteceu para não chegar aqui. Mas Jesus mandou te buscar. Jesus mandou te chamar. Você está aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. Aonde estão as mãos daqueles que concordam com esta palavra? Capítulo 21 de João, Pedro disse, gente, eu vou descer para Galileia, mas eu vou pescar. Eu tenho rede, eu tenho profissão. E ele foi pescar, pescou a noite toda, não apanhou nada. De manhã cedo está vindo ele. E Jesus já está na beira da praia, com pão assado e peixe, gritando, filhos, tendes alguma coisa para comer? Pedro grita, o mar não está para peixe, não tem nada. O Senhor disse, lança a rede do lado direito e encontrareis. E a mensagem de Jesus foi tão forte naquele dia, que a mensagem de Jesus soou aos ouvidos, o ouvido mandou para o cérebro fez a metabolização, a corrente sanguínea central liberou o oxigênio acionou a faringe a laringe, e ele disse, eu vou lançar, pesquei a noite toda, mas nada apanhei, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. Aí ele lança 153 grandes peixes. O Senhor deu uma ordem, disse, atenção, peixe pequeno não entra na rede, eu só quero 153 mais grandes. E entra 153 grandes peixes na rede. Quando ele arrasta a rede, aí João disse, Pedro, isso é o Senhor, porque ninguém fala como ele fala. Aí Pedro pula dentro da água, disse, Senhor, afasta-te de mim, sou pecador. Jesus disse, eu sei disso, teu mal é fome, vem jantar. Agora eu pergunto uma coisa, a janta é de manhã ou à noite? Janta é à noite, mas Jesus está convidando-os para jantar. Porque Jesus sabia que eles tinham saído à tardezinha para pescar, e como de costume, quando pescasse, preparava a janta, comia a janta e continuava pescando. Como eles não pescaram nada, estava sem janta, e Jesus vai recompensar até o tempo perdido dos discípulos. Jesus disse, vinde jantar. Em outras palavras, é como se Jesus quisesse dizer, pastor Agapito, eu queria estar tomando café da manhã com vocês, mas vocês foram desobedientes, foram fora da minha palavra, estão sem janta, mas eu vou compensar. Vinde jantar, vamos jantar na hora errada, mas vocês precisam entender, vocês podem ter experiência, vocês podem ter rede boa, vocês podem conhecer de mar, mas quem dá ordem ao peixe sou eu. Se eu não der ordem ao peixe, vocês vão morrer com a experiência de vocês e não vão pegar nenhuma piabinha. Mas para que vocês saibam que eu tenho poder, até na beira da praia eu faço vir os grandes peixes, porque quem manda no peixe sou eu, quem manda na natureza sou eu, quem manda na tua casa sou eu, quem manda na tua vida sou eu, quem manda no teu patrão sou eu. Já era para tu ter dado glória. Quem manda no teu bairro sou eu, diz o Senhor. Jantaram. Ninguém se ousa perguntar quem é, porque sabiam que era o Senhor. Depois de encher o bucho, como diz no meu Pernambuco, aí Jesus disse, chegou a hora de eu acertar as contas com você. E Jesus ainda não chamou de Pedro. Capítulo 21, versículo 15. Aí Jesus disse, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele disse, Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeirinhos. Pela segunda vez, Jesus disse, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele disse, Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus pergunta, Simão, filho de Jonas, ama-me isso? E a Bíblia diz que Simão entristeceu-se pelo fato de Jesus ter perguntado pela terceira vez, ama-me. E ele disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, então apacenta os meus rebanhos, as minhas ovelhas.
E aí Jesus começa a dizer para ele: Simão, enquanto você é novo, você vai para onde quer, você coloca a tua capa, mas dias virá que você vai ficar velho, e quando você ficar velho, você vai estender as mãos e alguém vai colocar a capa em você e vai te levar por caminho que você não quer ir. Aí Jesus agora dá o perdão para ele e disse: segue-me, está perdoado. E é a última vez que ele é chamado de Simão. A partir do capítulo 21, versículo 18 em diante, ele não é mais chamado de Simão, ele é chamado de Pedro. E quando se associa a Simão, é Simão Pedro, porque o Senhor agora disse: segue-me, uma nova história vai acontecer na tua vida. Aí o capítulo 21, verso 20, ele olhou e viu que estava atrás, quem? João. Aí lá vai Pedro de novo, se meter em encrenca. Senhor, e esse daqui, o que é que vai ser dele? Jesus disse: camarada, eu acabei de te dar o perdão. Se eu quero que este fique até que eu venha, quer que te importa? Segue-me tu. Ô Senhor, me desculpa, vamos juntos. Aí segue com Jesus. E o Senhor vai fazendo uma obra na vida de Pedro. Capítulo de número 1 do livro de Atos, versículo de número 13. Pedro está no cenáculo esperando a promessa. Capítulo de número 2 de Atos, versículo de número 14. Pedro se levanta para pregar. Capítulo de número 3 do livro de Atos, versículo 1 e 2. Pedro agora está subindo com João a hora nona, a hora da oração. Olha só, quem não conseguiu orar uma hora com Jesus, agora tinha até a hora da oração, está subindo junto para o templo para orar a hora nona. Capítulo de número 4, versículo 8, quando os magistrados questionaram a ele em nome de quem eles fizeram o milagre, a Bíblia diz: e Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a dizer aos magistrados o que estava acontecendo. Capítulo de número 5, versículo de número 1, 2 e 3, Pedro agora repreende Ananias e Safira. Capítulo 5, verso 15, a Bíblia diz que traziam enfermos endemoniados e colocavam no caminho para ver se a sombra do Pedro alcançando pudesse curar alguns. Capítulo de número 6, verso 3 e 4, Pedro com os discípulos seleciona os primeiros diáconos. Capítulo de número 8, versículo 14 de Atos, Pedro agora é enviado com João para Samaria para orar pelo batismo com o Espírito Santo. Capítulo de número 9, versículo 32 do livro de Atos, a Bíblia diz que Pedro agora, tendo percorrido a toda a Judeia, estava na cidade de Lida e encontra um irmão por nome Enéas, que está deitado já há 8 anos, e ele diz: irmão Enéas, o Senhor Jesus Cristo te dá saúde, levanta, Enéas. E Enéas se levantou. Esta noite o Deus de Pedro está aqui, dizendo para quem está enfermo: levanta-te, levanta-te, eu te dou cura. Você acredita na parte de Deus e cura? Então ele diz: levanta e receba a tua cura em nome de Jesus. Capítulo 9, verso de número 40, Pedro agora está na casa de Dorca e ora para que Jesus ressuscita Dorca e traz Dorca viva. Capítulo de número 10, versículo 34, Pedro está na casa de Cornélio e abre a boca e diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Capítulo 11 de Atos, versículo de número 2, Pedro agora que era da circuncisão, está mostrando que a salvação não é só para a circuncisão, mas para o da incircuncisão também, e provando a luz das Escrituras. Capítulo 12 de Atos, prenderam a Pedro, e Pedro está preso após Tiago ser morto, mas a Bíblia diz no versículo 5, que Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, entendendo isto, alguém disse: olha Pedro, amanhã Herodes vai te matar. Ele disse: gente, dá licença que eu quero dormir. E ele deita, dorme, porque ele sabia que a promessa do Senhor estava de pé na sua vida. E o Senhor tinha dito para ele: olha, você vai ficar velho, e quando você ficar velho, você vai colocar a sua capa, e vão te levar para o caminho que você não quer ir. Ele disse: ainda posso colocar a capa? Dá licença. Aí tirou as alparcas, tirou a capa, jogou de lado e dormiu um profundo sono, a ponto do anjo chegar, despertar, ele não acordar. E a Bíblia diz que o anjo toca na ilharga, no seu lado, e diz: desperta Pedro. Ele levanta, o anjo diz: coloca a tua capa. Então ele ainda podia colocar a capa, calça o sapato
fatos, segue-me. Aí Pedro segue, dando lugar na terra dos viventes. Capítulo 15, na primeira convocação, na primeira reunião, no primeiro concílio em Jerusalém, quando houve um grande tumulto, Pedro é quem apazigua o tumulto. Lá no capítulo 2 de Gálatas, versículo 9, a Bíblia diz que Pedro era uma das colunas da igreja primitiva. Pedro, na verdade, era um dos pastores presidentes da igreja primitiva. Aqui no capítulo de número 2, Pedro explica a razão pelo qual ele fez tudo no nome do Todo-Poderoso. Ele disse: toda a estrutura, tudo que eu vivo, é porque a palavra de Deus diz: eis que eu assentei em Sião a pedra, uma pedra de esquina, uma pedra bem firme e fundada, uma pedra eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Quando Pedro fala desta pedra, Pedro está em conexão com Isaías, capítulo 28, versículo 16, quando diz a Bíblia: porque assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra principal, uma pedra eleita, principal de esquina, e quem nela crê não se apresse. É por isso que Pedro agora está falando, dizendo que é uma pedra de esquina, é uma pedra preciosa, é uma pedra que está fundada, e quem nela crer não será confundido. Dentro da linguagem da hermenêutica, Pedro está usando o recurso da prosopopeia, ou seja, é uma figura de linguagem quando damos vidas a seres inanimados. Ele está dizendo: Jesus é a pedra, Jesus é o sustentáculo, Jesus, ele é tudo em todos, ele é a causa causadora não causável, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra preciosa. E esta noite eu estou aqui para trazer uma informação. Hoje, dia 25 de agosto de 2023, para a glória de Deus, estamos comemorando 108 anos das Assembleias de Deus no estado das Alagoas. Mas podemos entender e concluir: só estamos avançando, só estamos crescendo, só estamos triunfando, só estamos comemorando 108 anos, porque a pedra do sustento tem nos sustentado. E esta noite, eu e você podemos levantar a mão direita aos céus e declarar: até aqui nos tem ajudado o Senhor. Será que você pode dizer isso? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E é interessante nós entendermos que quando Pedro diz que esta pedra é preciosa, Pedro está destacando esta pedra das demais pedras, uma vez que a Bíblia apresenta nos seus 31.173 versículos mais de 20 pedras preciosas, como por exemplo o capítulo 2 do livro do Gênesis, versículo de número 12, a Bíblia fala de pedra de bedelírio e pedra sardônica que havia no rio Pison. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá no livro do Êxodo, capítulo 28, versículos 17 ao 22, a Bíblia vai falar de 12 pedras preciosas. A Bíblia fala da ágata, do berilo, do calcedônia, do crisoprásil, do jaspe, do ônix, do pérola, do rubim, do diamante, do safira, do esmeralda e do carbúnculo. 12 pedras que era colocada no peitoral do sumo sacerdote para representar a tribo de Rúben, de Simeão, de Levi, de Judá, de Isacar, de Zebulon, de Dan, de José, de Benjamim, de Naphtali, Gade e Aser. Mas se nós abrimos a nossa Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 28, verso 13 e o 14, a Bíblia fala de ametista, de jacinto, de ônix, de pérola, rubim, diamante, safira, esmeralda e topázio. Se nós abrimos a Bíblia no livro do Êxodo 28 e 30, a Bíblia fala de duas pedras preciosas, Urim e Tumim, duas pedras pelas quais o sacerdote consultava ao Senhor.
Senhor. Se nós abrimos a nossa Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, a Bíblia fala de uma pedra preciosa, chamada pedrinha branca, a qual o vencedor, quando for arrebatado, vai receber com o seu novo nome. Porém, à luz da Bíblia Sagrada, nós encontramos uma pedra mais preciosa do que a pedra lá do rio Pisso, do capítulo 2, verso de número 12 do Gênesis. Quando olhamos a Bíblia Sagrada, nós encontramos uma pedra mais preciosa do que a pedra do Êxodo, capítulo 28, verso 17, as pedras que estavam no peitoral do sumo sacerdote. Se olharmos a Bíblia Sagrada, encontramos uma pedra mais preciosa do que a pedra de Ezequiel 28, 13 e 14, a pedras afogueada onde estava o rei de Tiro. Se nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós encontramos uma pedra mais preciosa do que a pedra do Êxodo 28 e 30, as pedras de Urim e Tumim. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós encontramos uma pedra mais preciosa do que a pedra lá de Apocalipse capítulo 2, verso 17, a pedra branca que será dada para o vencedor. Que pedra é esta, pastor Emanuel? É a pedra que Pedro disse, é a pedra preciosa, é a pedra de esquina, é a pedra que está bem firme e fundada, é a pedra que Pedro diz: quem nela crer não será confundida, porque esta pedra é Cristo, esta pedra é Cristo, esta pedra é Cristo. Quem pode dar um glória a Deus para esta pedra, que é Cristo, o fundador da igreja? Ele é a pedra preciosa. E Pedro diz: quem nela crer não será confundida. Por que não será confundida? Porque esta pedra se apresenta segundo a necessidade da sua igreja. Quem pode dizer amém? Não, está fraco. Quem diz amém? Capítulo de número 28 do Êxodo, versículo de número 11 em diante. A pedra preciosa se apresenta como a pedra de descanso para quem está no deserto. A Bíblia diz que Jacó está indo da casa do seu pai para Padan-Aram, e no caminho chega a noite, e durante a noite Jacó não tinha um travesseiro fofinho para deitar. Aí ele pega uma pedra e colocou por sua cabeceira, e aquela pedra representava Cristo, porque Jacó deita a cabeça na pedra e ele sonhou um sonho, e ele viu uma escada que descia dos céus à terra, e ele viu o anjo do Senhor que subia e descia pela escada, subia e descia pela escada, subia e descia pela escada. Jacó começa a dar uma olhada, e no topo da escada, lá no final, ele vê um que está sentado no trono, e aquele que está sentado no trono, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Não temas, porque eu sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. É interessante porque na visão que Jacó teve, com a cabeça deitado na pedra, ele viu que anjo subia pela escada e descia. Mas é interessante nós entendermos, anjos não precisam de escada nem para subir nem para descer. Anjos são seres espirituais, simbolicamente eles têm asa, não precisam de escada. Mas Jacó, para chegar ali, tinha atropelado o irmão, tinha atropelado o pai, tinha mentido para todo mundo para alcançar os seus objetivos. E com a cabeça na pedra, ele tem uma visão, e a visão ele vê anjos subindo e descendo pela escada. É como se os céus estivessem ensinando a Jacó e dizendo: Jacó, aqui nos céus somos organizados, aqui há anjo, há arcanjo, há querubins e serafins, mas para chegar diante do que está sentado no trono, Jacó, não precisa atropelar ninguém. Para chegar lá é de escada em escada, é de degrau em degrau. Não atropele ninguém, Jacó. O que é teu, e o que é do teu irmão é do teu irmão. Quem pode dar glória a Jesus por esta palavra? Jacó começa a olhar e diz: quão terrível é este lugar. Este não é um outro lugar senão a casa de Deus, e esta é
a porta dos céus. Aí o verso 18 ao 22 do capítulo 28, Jacó pega a pedra, ungiu a pedra e disse: olha, eu vou em paz. Se eu for em paz voltar, esse lugar vai ser chamado Betel, casa de Deus, e esta pedra vai ser a coluna da casa do meu Deus. Aí você lembra lá de Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, que pedra era aquela que Jacó chamou de Betel, casa de Deus? Era o próprio Jesus Cristo. Ele é a pedra para aquele que está no deserto deitar a cabeça e repousar. Se porventura tem alguém aqui que está passando pelo deserto da vida, a pedra se apresenta para você e diz: deite a sua cabeça sobre mim e eu vou te dar sonhos e visões, mesmo estando no deserto. Ele é a pedra, e quem nele crê não será confundido. Segundo lugar, não será confundido. Não deve se apressar quem crê nesta pedra, porque ele é a pedra do conserto. Lembram lá do Gênesis capítulo de número 31, versículo 45, Labão vem para matar Jacó. O Senhor Deus disse: não toque a mão em Jacó você não toca. Aí ele disse: olha, Jacó, eu vim para te matar, mas Deus me apareceu e disse para não tocar em você, então eu quero fazer conserto com você. Jacó disse: quer fazer conserto? Para fazer conserto é só diante da pedra. Aí ele pegou uma pedra, erigiu um altar e disse: diante da pedra nós faremos conserto. Se tem alguém aqui que está de mal com seu irmão, a pedra do conserto está aqui, dizendo: conserta-te enquanto é tempo, porque quem crer nesta pedra não será confundido. Mas deixa eu dizer uma terceira razão, porque não será confundido quem crê nesta pedra. Em terceiro lugar, não será confundido quem crê nesta pedra, porque ele é a pedra para aquele que está cansado descansar seguro. Capítulo 17 do Êxodo, versículo de número 11 e o versículo 12, quando Josué está guerreando contra Amaleque, a Bíblia diz que Moisés está no alto, está no monte, e Moisés levantava a mão, o povo ganhava a guerra. A mão de Moisés era pesada, ele abaixava a mão, o povo perdia a guerra. Arão e U disse: há um mistério na mão de Moisés. Ele levanta a mão, o povo ganha. Ele abaixa a mão, o povo perde. Tu está entendendo o mistério? O U disse: tô. Vamos pegar uma pedra. Aí pegaram uma pedra. Glória seja dada o nome do Senhor. Sentaram o velhinho Moisés. Arão segura na direita e U segura a mão esquerda e levanta a mão de Moisés e grita: Josué, pode guerrear, porque Moisés está descansando na pedra e nós estamos segurando as suas mãos, e a vitória é nossa, a vitória é nossa. Vai para cima, Josué, que o nosso Moisés está com a mão levantada. Mão levantada é sinal de vitória. Quem levanta a mão? Eita, calajandoremasse amarralas. Há tempos atrás um irmão disse: pastor, não gosto muito de lhe ouvir, que o senhor manda muito o povo levantar a mão. E para mim levantar a mão é o pastor querendo animar a igreja, é o pregador quando se perde na mensagem, quer usar argumento para animar a igreja. Isso não é bíblico. Eu falei: é bíblico. Ele disse: onde a Bíblia fala isso? Eu falei: se você olhar o que está lá no Gênesis capítulo 14 verso 22, Abraão disse: levantarei minha mão a Deus e declararei que ele é digno e possuidor de todas as coisas. Ele disse: eu não tinha lido esse texto. Eu disse: mas está na Bíblia. Tem mais algum texto, pastor? Disse: tem. Se você olhar o Êxodo capítulo de número 17 verso 11, Moisés com a mão levantada, o povo ganha. Moisés com a mão baixada, o povo perde. Se você olhar o que está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 6 verso 12, a Bíblia diz que Salomão estendeu as mãos e fez uma oração na inauguração do templo. Se você olhar o que está em Esdras capítulo 10, capítulo 9 versículo 5, Esdras vai para a praça pública
simbólica, rasgou suas vestes, levantou as mãos aos céus e fez uma oração. Se olharmos o que está em Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 8, a Bíblia diz que Neemias levantou as mãos para os céus com o sacerdote, e o povo levantaram a mão para adorar. Lá no Salmo 63 e o verso 4, o salmista diz: Senhor, eu bendirei ao teu nome enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos, em teu nome levantarei as minhas mãos, em teu nome levantarei as minhas mãos. Se tu não levantar a mão, eu vou continuar dizendo: em teu nome levantarei as minhas mãos. Lá do Salmo 141, verso de número 2, o salmista disse: suba a minha oração perante a tua face como um incenso suave, e sejam levantadas minhas mãos como sacrifício da tarde. Eu bem sei, pastor Cícero, que não é fácil estar no templo 2 horas levantando a mão e baixando, mas Davi disse: eu quero que seja como sacrifício. Ao levantar das minhas mãos, é um sacrifício que eu estou fazendo, é um sacrifício que eu estou fazendo. Será que tem alguém que pode fazer esse sacrifício? Eu quero levantar as minhas mãos como sacrifício da tarde. Pastor, mas isso não é para alguns? Não. Salmo 134, verso de número 2, a Bíblia diz: e vós todos que assistis na casa do Senhor todos os dias, levantai a mão do santuário e bendizei ao Senhor. Levantai a mão do santuário e bendizei ao Senhor. Salmo 143 e o verso 6, o salmista diz: Senhor, eu levanto as minhas mãos a ti, porque a minha alma te deseja. Quando nós olhamos o capítulo 12 de Mateus, versículo 13, Jesus chegou no templo e ele percebe que todo mundo levanta a mão, mas tinha uns que não levantava. Jesus olhou e disse: aquele camarada está doente, ele não levanta a mão, está com problema na mão. Aí chamou ele e disse: vem para o meio, levanta a mão. O moço disse: eu não posso. Ele disse: pode, você tinha a mão ressequida, mas agora levante a mão que a tua mão vai ser restaurada. Aí ele levantou a mão e ficou curado. Quem quer ser curado para adorar? Quem quer? Quem quer ser curado para adorar? Levante a mão e seja restaurado. Levante a mão e seja restaurado. É 108 anos de Assembleia de Deus, gente. É para extravasar, levantando as duas mãos aos céus e declarando quão grande é o nosso Deus. Você sabia que até Deus levanta a mão? Deuteronômio capítulo de número 32, verso 39 e 40, ele disse: vede agora que eu sou e nenhum outro Deus há comigo. Eu mato, eu saro, eu firo, eu faço viver. Eu, diz o Senhor, levantarei as minhas mãos aos céus e declaro que eu vivo para sempre. Se até Deus levanta a mão, quem somos nós para não levantar a mão e agradecer? Quando eu levanto a minha mão, eu estou dizendo: eu não posso, mas tu pode. Eu não sou, mas tu é. Eu não tenho, mas tu tem. Tu és tudo em todos. Tu és o jeito que dá jeito, aquilo que não tem jeito. Quem levanta a mão para agradecer a Ele, Ele é tudo. Pecalasse amara canto revachúria. Moisés com a mão levantada, o povo ganha. Moisés abaixa, o povo perde. Eita maravilha! Números capítulo de número 20, versículo 7 ao 12. Ele é a pedra que sacia a nossa sede. Quando o povo está com sede, Deus disse a Moisés: pegue a tua vara e levante, fale a rocha, e vai sair dela a água. E Moisés fica com raiva, e ele feriu a rocha por 2 vezes, porque no Êxodo capítulo 17, verso de número 6, Deus tinha mandado ele ferir. Mas no Números capítulo 20, versículo de número 7 ao 12, o Senhor Deus disse: não fira, fale. E ele feriu. E a rocha, conforme o que está em 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz que a rocha era Cristo. E a rocha não podia ser ferida 2 vezes, era só uma vez. Uma vez você fere, que fala do sacrifício de Cristo, mas na outra você fala, não é para ferir. Moisés feriu 2 vezes, mesmo assim saiu água e foi saciada a sede dos sedentos, porque quem crer nesta pedra não será
confundido. Capítulo de número 7 do primeiro livro de Samuel, versículo de número 12: não será confundido quem crê nesta pedra, porque ele é a pedra Ebenezer, ele é a pedra de ajuda, ele é a pedra auxiliadora. Samuel, quando chega na divisa de Mispa e Sem, ele pega uma pedra e colocou na divisa de Mispa e Sem e disse: gente, vamos cantar um hino. Qual o hino que eles cantaram naquela noite? Ebenezer, que quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Será que nós podemos cantar também: até aqui nos ajudou o Senhor? 108 anos, podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Clame e grite: até aqui. Uma vez mais. Quem crer nesta pedra não será confundido, porque esta pedra também é a pedra que derruba gigante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 40 ao 45, a Bíblia diz que quando Davi vai para a guerra contra o gigante, ele desce ao ribeiro, pegou 5 pedras, colocou no seu alforje, e ele vai diante do filisteu. O filisteu, olhando para ele, desprezou, disse: menino, eu sou cão para tu vir para mim com pedra e pau? Ele disse: você vem a mim com tua lança e espada, mas eu vou a ti com a pedra, cujo nome é o Senhor. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você tem afrontado. E tem mais uma coisa, grandão: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ver-te-ei, cortarei a tua cabeça e darei o teu corpo às aves dos céus, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel, que peleja não com luz, lança e escudo, mas que dele pertence a guerra. Eu vou com esta pedra. Eita maravilha! Isaías diz que o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se ele pega 5 pedras, eu quero crer que ele pega lá um maravilhoso e diz: não, hoje não é dia de maravilha. Pega Conselheiro, o Senhor disse: eu não quero dar conselho para ninguém. Pega Deus forte, porque gigante cai com Deus forte. Ele pega Deus forte, põe na funda, girou a funda, e o Senhor disse: pode soltar, porque a vitória é tua. A pedra vai derrubar o gigante. Esta noite não tem gigante que ficará de pé, porque a pedra vai derrubar os teus gigantes, e você vai cantar o hino da vitória para a glória do nome do Senhor. Capítulo 2, lá do livro de Daniel, versículo de número 45, versículo 34 e o versículo 45. Quando Daniel vê a visão da estátua, e naquela estátua que Nabucodonosor teve, Daniel dá a interpretação. Após a descrição da visão da estátua, ele disse: olha, Daniel, eu vi também uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão e foi até o pé da estátua e derrubou a estátua, e ela se foi, esmiuçou. Aí Daniel disse: aquela pedra é o meu Deus. Ele vai derrubar por terra todos os reinos, mas o seu reino será estabelecido, e o seu reino não terá fim. Rei de Oquemalá, Naravosé Mahaya. Zacarias capítulo 14, versículo de número 9, diz que neste reino o Senhor será rei sobre toda a terra. Um será o Senhor e um será o seu nome, porque ele é a pedra que vai acertar na perna da grande estátua e vai derrubar por terra, porque o único reino que subsiste de eternidade a eternidade é o reino da pedra angular, é o reino do Filho de Deus, é o reino chamado reino de Cristo, que
será estabelecido e ele não terá fim. E sabe quem será o seu súdito? Seremos nós que estaremos reinando com ele, porque o seu reino não terá fim. Quem crer nesta pedra não será confundido. Mas eu quero concluir dizendo para vocês que nesta pedra quem crer não será confundido. Por quê? Porque quem crê nesta pedra, ele é a pedra que firma os nossos passos. Salmo de número 40, e eu já quero convidar, porque ainda tenho 8 minutos, eu quero convidar a cantora Sara para a gente encerrar aqui falando que tem coisa boa chegando. Prepara aí, Sara, para a gente dar lugar na terra. Salmo 40, verso de número 1, o salmista disse: esperei com paciência e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Verso de número 2, ele diz: tirou-me de um charco, de um lodo terrível. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma pedra, firmou os meus passos. Esta noite a pedra vai colocar você em cima dela. Esta noite tem passos sendo firmados. Você crê no poder da palavra de Deus? Você que está em casa, crê no poder da palavra de Deus? É noite de viver a firmeza, porque Deus vai firmar os teus passos na rocha, firmar os teus passos na pedra, e não vai parar por aí não. Ele vai pôr um novo cântico na tua boca, ele vai pôr um hino ao nosso Deus. Você pode crer nesta palavra? Crente que andava sem firmeza, esta noite é noite de firmeza. A pedra vai nos colocar em cima dela, vai nos firmar e vai dizer: pode agradecer, porque tem um novo cântico chegando em tua boca. 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 Já era para tu ter dado glória. Tem um novo cântico chegando em tua boca. Quem crê nesta pedra não será confundida, porque ele vai firmar os nossos passos. É 108 anos de Assembleia de Deus aqui no estado das Alagoas, e os nossos passos cada vez mais está sendo firmado pelo Senhor. Não precisamos de novidade como já ouvimos hoje. Precisamos é de firmeza nos nossos passos para continuar pregando que Cristo Jesus salva, cura, batiza, liberta, prepara o homem e muito em breve levará para os céus. Tem passos sendo firmados. O modismo não vai entrar no nosso meio, a modernização não vai entrar no nosso meio. Vamos continuar permanecendo na palavra. Passos firmados, pés firmados, novo cântico em nossa boca e adorando a Ele. Tem coisa boa chegando, tem novidade chegando, tem coisa boa chegando. Se você pode, se coloque de pé, por favor. Tem Vamos coisa adorar. boa chegando. Bora. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que a igreja sobreviver. Tem coisa boa chegando. Vamos declarar. Chegando, tá acontecendo. É 108 anos. E não importa o que eu sofri, o que importa é que Onde está a mão dos sobreviventes? Ebrio que amando rebari, amando rebas. Ubiaio, viabar, o que mahala se mandoramas. Bibrio, viapar, o calaboramas. Meu Deus! Pode abrir a boca para adorar. Tem coisa boa chegando. Ei, oreba, reba, se abacala.